Ótimo. Agora estamos gravando aí a reunião, porque temos que disponibilizar ela para um segundo momento dos professores de humanas que nesse momento estão em sala de aula, estão em outra atividade paralela aí da SEDUC, né? E conseguir depois eles acompanhar esse momento agora do pessoal que está ao vivo conosco. Né? Pessoal de humanas, essa semana foi uma semana de correria para todo mundo, né? E essa vai ser nossa realidade, né? Hoje a nossa missão inicial, né, é apresentarmos aí os materiais novos e as ferramentas que nós podemos trabalhar. Oi, alô? Pessoal, a gente vai pedir que vocês deixem mutado aí o microfone, porque senão vai dar muita interferência, como a sala é muito grande, pode complicar para a gente poder trabalhar. Tá? Eu vou dar uma lida rápida aqui na nossa pauta do APPC, para sabermos o que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? Está compartilhando a tela com vocês, pessoal? Me dá um feedback, porque eu não consigo observá-lo. O Alan está sim. Sim, eu estou vendo, Alan. Opa! Sim. Lindo. Vamos lá. Pessoal, essa é a nossa segunda reunião da TPC, né? Nossa missão hoje é demonstrar as estruturas dos novos materiais de apoio de professores e alunos para as retomadas estratégicas de humanas de 2021. Tá? Com o início do ano letivo, de 2021, a gente tem a necessidade de formar os professores para essas ferramentas novas disponíveis e nortear vocês no desenvolvimento das aulas. Nós vamos apresentar a estrutura que mudou do material, que é o currículo em ação do ensino médio, e como que a gente faz as propostas de intervenção, como que a gente vai trabalhar este material novo, né? Vamos debater os conceitos formativos de habilidades e competências, né? A serem desenvolvidas nos alunos, e por fim nós vamos apresentar um desafio de composição de novos materiais de apoio, né? Vamos mostrar para vocês como que é feito e deixar aí uma intervenção proativa dos professores da nossa ADE de opinião desses materiais novos. Tá? Nós vamos apresentar, então, o objetivo, o material de compreensão, né, ensino médio, vamos debater os conceitos de habilidade e vamos divulgar os novos materiais, né? Com base nos conteúdos da COPED, no currículo em ação, né? E apresentar um desafio novo para os senhores aí. Alan, desculpa interromper, mas tem gente com o microfone aberto, está atrapalhando aí. Eu vou estar mutando todos os microfones, tá? Menos o meu. Né? E se vocês precisarem fazer uma intervenção, pessoal, só levanta a mão. Hoje nós temos uma convidada especial aí de língua portuguesa, né? Minha colega Márcia Lucena, né? Ela é PCNP de língua portuguesa e ela vai estar auxiliando aqui nos trabalhos, né? Semana retrasada, nós estávamos com o Diogo de tecnologia, PCNP, né? O Diogo, ele deixou o núcleo pedagógico, ele está numa outra missão agora dele, né? Ele partiu para uma APEI, né? Ele é professor de ciências e biologia, então ele está numa outra missão e a gente convidamos aí a Márcia para dar um apoio para nós, né? Então, bem-vindo, Márcia, né? E qualquer intervenção também, Márcia, senta bronca aí, vamos lá conversando todo mundo, né? Oi, Alan, obrigada, bom dia a todos. Professores, fiquem tranquilos que quanto ao áudio, assim que houver assim, uma interferência, eu vou pedir vou fechar, né, o microfone e vou abrir o do Alan, tá certo? Fiquem sossegados aí, uma boa reunião para todos. Ótimo.
Antes de começarmos aí os trabalhos, né, alguma manifestação, alguma colaboração, alguma intervenção do pessoal da rede, né, alguma novidade, né, que vocês possam nos dar, ou como que está desenvolvendo esses trabalhos nessa realidade híbrida, nesses materiais novos, né? Como é que vocês estão sentindo aí esse começo de 2021? Alguém tem alguma colocação, queira manifestar? Né? Porque quem está aí na frente de batalha mesmo é o professor, né? O campo de batalha é a sala de aula. Muitas vezes parece que quem está no núcleo pedagógico, numa diretoria, numa coordenação, ele está fora do sistema, né? De vez em quando está mesmo, né? Mas a gente tem que ouvir aquele que faz a diferença com o aluno, né? Que é o professor. Tem alguém que quer dar alguma manifestação antes da gente começar? Ou a vida vai seguir? Sim, eu gostaria, Alan. Professor André Luiz Pinheiro. Da onde você é, André? Qual a unidade do senhor? Eu sou do Mário Guilherme Notari, mas eu estou em home office porque eu sou do grupo de risco. Somos dois. Fale, problemático. Deixa eu te falar. Eu estou trabalhando com as tecnologias, tá? Principalmente com o grupo de WhatsApp, que é o mais fácil, para eles postarem as atividades, e com o Google Formulários, tá? Mas tem toda uma dificuldade porque eu nem cheguei a conhecer os alunos, entendeu? Tá complicado. E eu estou trabalhando dessa forma, do jeito que dá. Entendeu? Tá complicado porque sem conhecer a realidade, sem conhecer os alunos, é complicado. A gente tem uma base pelas atividades que eles estão fazendo, né? Mas não é o mesmo que conhecer, né? Mesmo porque eu estou chegando agora na escola, né? Era só isso. Obrigado. Passo a palavra. André, essa angústia, na verdade, acho que é de todos nós, né? Tirando aquele professor que é efetivo, velho de casa, que conhece todo mundo, né? Quem está numa escola nova, quem está com uma turma nova, de vez em quando vai pegar esse embate. Mas é a realidade que nós temos hoje, né? Temos que tentar desenvolver em colaboração com a nossa coordenação, com a nossa gestão de escola, né? Algumas estratégias, né? O WhatsApp é uma ferramenta boa, é uma ferramenta razoavelmente boa, porque ela é dinâmica. Pelo menos, sendo dinâmica, todos têm acesso, né? Na outra reunião, nós mostramos, por exemplo, alguns recursos daquele CMSP, né? Você consegue intervir com o aluno, aquele aluno que não tem pacote de dados, ele consegue ter uma intervenção direta com o professor. Existe uma série de escolas aí da nossa DE que está conseguindo desenvolver até transmissão de aulas com os alunos, né? Um dos entraves que nós temos hoje, eu estava acompanhando com alguns professores em sala de aula, é a questão do quórum baixo, né, de participação, né, que será, com certeza, também um dos objetos das nossas buscas ativas. Esse trabalho de busca ativa, ele não acabou e não vai acabar, né, porque nós temos que continuamente ficar buscando esses alunos, apresentando as atividades, fazendo o serviço de tutoria mesmo, né? Mesmo Bom dia. Nós temos que estar lá fazendo essa tutoria contínua, né, com os nossos alunos, né? Então, de vez em quando angustiante que a coisa parece que não flui, né? Quando a coisa não flui, a gente fala, poxa vida, não está indo, né? Mas é a realidade de todos. Se nós nos abraçarmos na nossa unidade escolar, com a nossa gestão, com a nossa coordenação e tentar buscar aí uma solução para o problema, provavelmente minimize essa angústia, né? André, você levantou a mão? Bom dia. Com quem eu estou falando? Bom dia, Luiz. Ô, Luiz, tudo bom? Qual que é a unidade do senhor? Oi? Qual a unidade do senhor? Angel Pereira. Eu, né? Quer manifestar alguma coisinha aí? Vamos compartilhar conosco? Tô ouvindo assim, né? A gente vai concordando com algumas coisas aí, né?
O momento é tenso, né? Acho que a palavra é a tolerância. Muitas vezes a gente não concorda nem com deliberações ascendentes ou deliberações laterais. Tem muitos... Nós que somos de humanas, né? Não existe uma verdade absoluta, né? Não existe assim a gente falar que tal decisão é certa ou tal decisão é errada, né? É difícil ver o contraponto, né? Que externa uma ação tanto governamental como estrutural da SEDUC, dos informativos externos, né? É complicado a gente tirar como o que é certo ou errado, né? Mas a gente tem que desenvolver nossas ferramentas, nossas atividades, né? E tentar não ser uma ilha, né? Tentar não ficar, estou sozinho na escola. Se abrace com os pares e desenvolva as atividades. Quanto mais a gente dividir, né, melhor é para multiplicar, né? Essa relação de operações inversas, ela na educação, ela é muito emérita, né? Dividir o fardo para conseguir multiplicar os resultados, né? Como o professor falou, estou usando formulários e estou usando WhatsApp. Se é o que tem, vamos para cima com o que tem, né? A gente vai para a guerra com uma colher, se for necessário. O que não dá é não ir, né? Estamos num momento que nos últimos 100 anos não teve precedentes, né? Então a gente vai ter que nos reinventarmos e principalmente usar a tolerância como carro-chefe das nossas ações e tentar semear pelo menos um pouco do desenvolvimento acadêmico dos nossos alunos, né? Nada substitui o professor em sala de aula, nada substitui o toque do professor, nada substitui a intervenção pessoal, nada substitui, né? As tecnologias, elas podem ser um legado para o futuro, mas não vai substituir a ação e a intervenção do professor lá no seu dia a dia, com o aluno presencial, né? Mas temos que nos adaptar para o momento que é inóspito, né? É diferente, é complicado, ele demanda temores, ele demanda perdas, ele demanda sequelas, né? Mas nós temos que superar isso e nós somos o adulto da vez, né? Se nós entrarmos em parafuso, imagina nossos alunos, né? Aí vem aquela questão do resgate emocional, né? Quem resgata o professor? Quem resgata o professor é o professor mesmo. O professor que tem que correr atrás, né? Nós temos que resgatar os outros e muitas vezes não vai vir ninguém para nos resgatar. Nós temos que nos abraçar nos nossos pares, né? E uma conversa franca aqui entre nós, porque somos todos professores, né? Se nós tivermos a oportunidade de demonstrar as nossas práticas exitosas, muitas vezes a gente está ajudando o colega que está meio perdido nessa situação. Nós não conseguimos mudar a situação, nós conseguimos mudar a prática de intervenção, né? E eu acho que esse seria nosso caminho. A angústia é recíproca e é de todos nós, alguns num nível maior, alguns num nível menor, mas ela ocorre, né? E temos que trabalhar com o que temos na mão, né? Nosso colega tem o WhatsApp e Google Forms. Mesmo sem conhecer os alunos, vamos ter que trabalhar, né? De vez em quando, outros colegas têm ferramentas similares que podem ajudar, né? Então, sempre bom a gente manifestar o que a gente está conseguindo fazer de diferente, né? Ou, pelo menos, que dá algum resultado, que a gente vive de vitória, né? Mesmo que a vitória seja pequenininha, a gente vive de vitória, né? Mas vamos lá, né? Mais alguma intervenção, mais alguma colocação, manifestação? Sim, eu gostaria de deixar aqui registrado que as mudanças são muito bruscas e de uma hora para outra, tá tudo jogado em cima, né? É complicado também, né? Poxa, é brincadeira, sabe? Tudo jogado em cima, tudo feito por cima, entendeu? É complicado, não vão mudar. Tenho 30 anos de educação em né? Principalmente porque o nosso querido governador quer ser presidente da República, né?
complicado. André, eu compartilho de vez em quando com essa angústia também, né? Muitas vezes a gente acorda de manhã e vai vendo comunicado externo, resolução, aporte, normativas legais, né? Por um lado, é interessante ver que alguém está querendo fazer mudanças, né? E se deixar estagnado, se perde, né? Muitas vezes a mudança de cima para baixo, sem um debate mais amplo, ele também fere tanto a nossa cátedra em trabalho, né? E os processos que já estão em andamento, né? Mas tem sempre tudo, um lado bom e um lado ruim. A gente tem que saber que quando há mudanças, pode ser que essas mudanças elas estejam vindo para um benefício, né? Então, a gente tem que tentar olhar as coisas pelo copo mais cheio, né? E o copo mais cheio nem sempre ele é suave, né? Mas a gente tem que tentar usar o copo mais cheio sempre, né? Maia, vamos. Oi? Pessoal, se for fazer uma intervenção, liga o microfone e faça uma intervenção, mas tem uns microfones abertos aí em paralelo, é complicado, né? Vamos começar nossos serviços, né? Mais alguma intervenção ou senta a puia? Vamos lá, né? Pessoal, manifestando em cima do que o André acabou de falar, de vir as coisas muito rápidas, né? Vir umas intervenções sem debate e cair no colo do professor e ele ter que se virar, né? Uma das nossas preocupações, né? Exatamente em cima disso, né? É tentar demonstrar para vocês alguns materiais que apareceu, né? Simplesmente a gente entra lá na Coped e tem um material novo, né? Tem uma estrutura nova e não foi debatido, né? Então, hoje o foco principal da nossa reunião é debater, instruir, capacitar, né, o professor de como usar esse material novo. Entra um pouco nesse anseio que o André falou agora há pouco, né? As coisas aparecem no de repente, né? E a gente não sabe o que fazer e como fazer, né? Então, hoje nós vamos trabalhar o currículo em ação, né? Alguém já teve alguma proximidade, algum contato com esse material novo do currículo em ação que está sendo divulgado pela Coped? Alguém já abraçou esse material? Sim, as apostilas que veio o ano passado, o quarto trimestre, já vieram nesse formato, né? Tá. Final do quarto trimestre. O material do quarto trimestre do ano passado, ele foi o primeiro start, né? O boot de edição de materiais 2021, né? Na real, estamos na SEDUC, né? Existe toda uma comissão de professores, PCNPs, especialistas, leituras críticas, né? Tem um grupo bem grande de profissionais trabalhando nessa reformulação, né? O normal da SEDUC, o natural da SEDUC, as mudanças ela vir de baixo para cima, seria do fundamental para o médio, né? Geralmente esse é o caminho que nós temos das mudanças de materiais. Sempre se aplica uma mudança estrutural do fundamental 1, fundamental 2, médio e vai chegando ao final da rede, né? Neste caso do currículo em ação, essa mudança é inversa, né? Ela está começando do médio para as outras séries anos, né? O motivo dessa mudança ser do médio para o fundamental, principalmente, ocorre por causa da estrutura do novo ensino médio, né?
Eu acho que os senhores já viram algum debate falando da reestruturação do novo ensino médio, né? Ela vai ser implementada mais precisamente para o ano de 2022, nos primeiros anos, depois de 2023, segundos e terceiros, e elas vai se consolidar uma nova estrutura de materiais, estrutura de aulas, né? A própria grade do aluno, com opções de movimentos educacionais, ele vai fazer opções de disciplinas. Você tem o currículo comum. Oi, Alan. Alan, desculpe interferir. Você poderia, por gentileza, aproximar ao microfone? O som ele está saindo abafado, os professores não estão conseguindo ouvir bem. Por gentileza, você consegue? Vamos ver se melhora aí. Melhorou? Esse meu microfone é uma bênção, né? Nada. Isso, vamos continuando. Acredito que vai melhorar sim, Alan. É um Samsung. Na verdade, o meu microfone foi subtraído pela minha senhora, que também é professora. Então, não posso discutir muito aqui não, porque eu não mando nada não, né? Mas vamos embora, né? Então, essa nova estrutura, né, ela está sendo pensada por causa do advento, né, do novo ensino médio, né? O caderninho do aluno, muitas vezes, e não é poucas não, a gente vê manifestação do professor que está na sala de aula e fala: esse material está pobre, esse material está desconecto com o currículo, esse material está desconecto com a minha realidade, esse material... Existem críticas, né? Como em tudo, existem críticas, né? Mas como eu falei para você, eu sou um emérito otimista, né? A gente tem que ver as coisas pelo lado do copo cheio, né? Vendo esse monte de crítica, pediu-se uma nova reformulação. Então, vamos mostrar esse trabalho, como é que ele está sendo feito e apresentar para vocês como chegar a ele, né? Hoje, nesse novo material do ensino médio, só estamos disponível como material ainda prévio, né, o primeiro ano, mas ele vai ser divulgado para os outros anos também, né? Alexandre Marcori, o senhor queria manifestar alguma coisa aí? Alexandre? Não, era só o microfone aberto mesmo. Pessoal, eu vou compartilhar com os senhores um PPT e vamos fazer um passo a passo das atividades aqui com os senhores, tá bom? E daí a gente vai vendo, dentro das dúvidas, como eu não vou estar vendo, vocês manifestem ou pelo chat ou levanta a mão, a Márcia Lucena pede a intervenção e a gente dá uns break, tá bom? Alan, só uma pequena intervenção, se você puder, nos 3 pontinhos, quando você abriu a reunião, verificar liberação para todos. Ali ele vai indicar, autorizar para todos. Ele remete a uma outra página, mas fique tranquila, é só para autorizar para todos. Em princípio, está para autorizar para todos, o Márcio. Isso mesmo, é só confirmar, é só dar um ok que ele já libera para todos. Mesmo que ele esteja indicando, nós damos um ok e libera geral mesmo. Em princípio parece que está ok, né? Alguém será que está com dificuldade de chegar aqui? Agora vai dar certo. Depois do ok, ele já libera. Aí você volta à página do Teams e tranquilo, já liberou.
Mas você sabe se ele está compartilhando? Oi, Alan, está sim. Opa, lindo. Né? Então vamos lá. Ótimo. Agora eu também consigo ver o que eu estou trabalhando aqui, porque tá... esse Teams aqui é uma benção, né? Mas vamos trabalhar com o que temos. Né? Eu falei, sempre o copo cheio. Né? Pessoal, nossa primeira missão, nós temos um monte de professores, né, que são novos na rede, professores que estão com uma grande dificuldade em acessar materiais, em trabalhar as ferramentas disponíveis, né? O ATPC ele acaba aparecendo, sou meio velho de sala de aula, tinha um negócio que a gente dava aula lá na década de 90, que era as salas multisseriadas, né? A gente trabalhava alunos de várias séries juntos, né? E tinham dificuldades tão complexas, né? E era complicado a gente trabalhar. Então, o ATPC, de vez em quando, a gente tem que fazer um nivelamento um pouco por baixo para conseguir colocar todo mundo no mesmo nível e poder progredir os trabalhos, né? Então, para alguns professores, vai falar, isso aí é fácil, né? Mas não é a realidade de todos nós, né? Alguns professores estão com uma grande dificuldade. Então, diante dessas demandas que os coordenadores passaram para nós fizemos um tutorial bem pé no chão, bem passo a passo, para a gente conseguir chegar nos materiais e assim trabalhar eles. Então, para aqueles professores que já dominam plenamente, está tranquilo, tal, desculpa, mas a gente tem que dar um passinho para trás para dar 2 passinhos para frente. Então, acostume-se que a gente tem que resgatar todos. Como o governo sempre fala, não podemos deixar nenhum aluno para trás, também não podemos deixar nenhum professor para trás. Então, dentro das nossas formações, nós também temos de vez em quando dar uma voltinha aí para chegar no começo. Tá? Então, vamos lá. Acesso aos materiais. Como nós vamos acessar esses materiais de apoio? Né? Entrando pela sede, todos os professores aqui da rede têm a sua senha de sede, todos os professores têm como ingressar aí na sede. Né? Na página inicial, no campo inicial da sede, nós temos esse quadradinho, que é o quadradinho da intranet. Né? A gente clica nesse hiperlink aqui, esse login de hiperlink, e ele vai nos encaminhar para esta página do espaço do servidor. Ele já não é mais um link aberto. Aqui a gente coloca o nosso e-mail institucional. Né? Coloca o nosso e-mail institucional. Nós temos 2 e-mails, basicamente, professor. Temos o e-mail da Microsoft, que é aquele @professor, e temos o e-mail da Google, que é aquele @prof. Né? Então, são 2 e-mails institucionais que nós temos. Né? Nós vamos trabalhar nesse momento com o e-mail da Microsoft, o @professor. Né? Então, no meu caso, Alan Rodrigues, professor.educacau.sp.gov.br. Tá? Dando um enter nesse material, ele nos manda para os nossos e-mails institucionais Microsoft. Eu tenho alguns, mas eu vou trabalhar com esse @professor, que é o que vocês vão ter também na sala de vocês. Né? Entrando nesta página, né? Se tiver muito rápido, pessoal, só pedir um help, eu paro e volto, tá? Não entre em parafuso, não. Falar, não estou conseguindo acompanhar, tá? Então, pode pedir um help aí que a gente para, tá?
Então, a gente escolhe o e-mail institucional Microsoft e vai entrar nesse espaço do servidor, né? No espaço do servidor, você tem várias abas, né? Uma das abas é coordenadorias, né? A gente tem que passar o mouse em cima dessas coordenadorias. Não é interessante clicar na coordenadoria, só de passar o mouse, ele vai abrir umas abas dentro dessa página, né? Você passa o mouse, ele abre as coordenadorias. Você tem a parte de recursos humanos, EFAP, COPED. Onde nós vamos buscar esses materiais de apoio é pela COPED, né? Então, você passa o mouse, ele vai abrir a aba da COPED, você passando o mouse sobre ela, ele abre a barra de biblioteca. Aí nós clicamos na biblioteca. Quando nós clicamos na biblioteca, né, ele vai abrir materiais de apoio. Aqui tem muita coisa que a gente pode usar, né? Tem desde as avaliações de entradas, diagnóstico, material do currículo do ano passado, né? Nós temos todos os materiais de apoio que o governo disponibiliza para nós, está aqui nessa biblioteca da COPED. É muito rico, mas demanda um tempo de pesquisa, de abrir, de leitura, né? Existe uma série de materiais que vai demandar uma leitura bem técnica do professor do que ele vai poder ou não poder usar, que se encaixa ou não se encaixa no seu currículo, na sua disciplina, né? Sempre interessante dar uma olhada até nesses materiais de diagnósticos, as APs, né? Porque ali sempre tem as habilidades que a gente vai poder trabalhar, né? Que é um dos temas que a gente vai conversar hoje, habilidades e competências, tá? Mas hoje, precisamente, a gente vai trabalhar esse material de apoio do Currículo Paulista 2021, né? Que é o material da COPED. Tá? Material de apoio do Currículo Paulista 2021. Clica no danado, né? Clicando nesse material, você tem algumas apresentações. Tem um caderno que vem para o aluno, que para nós é interessante saber qual é a página, qual é o material. Ele é menos rico do que o material do professor. O material do professor ele tem todo o conteúdo do aluno e mais algumas observações, orientações de como trabalhar aquele material, links que nos enviam para algumas páginas de pesquisa, os materiais em íntegra, porque muitas vezes eles estão fragmentados para o aluno, mas lá você tem os QR Codes, você tem alguns links que te dão os materiais na íntegra para você se aprofundar no assunto, né? E o material do aluno, ele acaba sendo compactado, uma por causa da estrutura física de impressão, né? Se a gente fosse colocar tudo que tem de material, esse negócio ia ficar gigantesco, né? Ia virar uma Barça para cada bimestre, né? Barça é coisa de gente que enciclopédia, agora é Wikipédia, né? Então, a gente tem essa compactização do material do aluno. Mas o material do professor ele é bem mais rico e muito melhor para a gente conseguir nos apropriarmos da ferramenta, tá? Quando a gente entra aqui, caderno do professor, né, ele vai nos dar as opções de cadernos, tá? Material de apoio lá em cima, Currículo Paulista, caderno do professor, ensino médio, né? No caso, a gente vai trabalhar agora esse material do primeiro ano, que é o que está sendo formatado na nova configurações de materiais para o ensino médio. O material do segundo e do terceiro, ele ainda está na estrutura do São Paulo Faz Escola, que é aquela estrutura antiga que a gente tinha. Ele já é material de trabalho para alteração, mas ele ainda não foi alterado, a gente vai trabalhando com esse material, digamos, mais antigo. Mas para o ensino da primeira série, ele já está nessa estrutura nova. É interessante dar uma olhada que ele vem aqui como versão preliminar, porque ele ainda não está fechado, existe abertura de debate ainda nesse próprio material. Então, não é
um objeto já consolidado, é um objeto vivo e ele cabe ainda alterações. E da onde que vem essas alterações? Vem da pontuação do professor mesmo de sala de aula, né? Alguma colocação que ele queira propor, né? Algum material que ele ache que possa auxiliar no desenvolvimento da habilidade proposta, tá? Então, o caminho seria o PCNP de acompanhamento de vocês, o seu PC, ou vocês mesmos na TPC mandar esse material para a gente poder encaminhar para a COPET, tá? Então, esse material, como ele é uma versão preliminar, ele ainda não é um material fechado, tá? Cabe as intervenções ainda, tá? Então, se você tiver alguma colocação que seja proativa, uma colaboração que ajude a rede, é de bem-vindo, muito bem-vindo, tá? Essa aqui é a capa desse material preliminar que nós estamos trabalhando, tá? É o currículo em ação das ciências humanas e sociais aplicadas, tá? Como que é a estrutura desse material novo, né? Ele é desenvolvido para as nossas 4 disciplinas de ciências humanas: geografia, história, filosofia e sociologia, né? E ele é dividido em situações de aprendizagens, né? Cada uma das disciplinas, elas têm 4 situações de aprendizagens em princípio, tá? Segundo a COPED, algumas situações de aprendizagens, elas são mais complexas. Então, pode haver disciplinas que tenham só 3 situações de aprendizagens, ou, muito raramente, pelo que ele está conversando com o povo da COPED, né, até agora só apareceu uma situação de aprendizagem em história do segundo ano que tem 5, tá? Mas ainda não está fechado também, né? Porque tem que ter um aprofundamento em cada uma delas, tá? Então, cada bimestre nós vamos ter 4 situações de aprendizagens, né? E elas vão ser subdivididas, né? Uma das preocupações dos materiais que estão sendo apresentados para nós, desses novos materiais novos, né? A questão das competências socioemocionais, né? Que devem ser desenvolvidas nos alunos, né? Além das habilidades e competências acadêmicas que nós temos que desenvolver nos alunos, nós também temos que trabalhar a questão das habilidades socioemocionais, né? Essas habilidades, né, ao longo dos 40 anos, foram analisadas mais de 160 competências emocionais dos alunos, né? Porque a escola é um polo de convívio social, né? E sendo um polo de convívio social, você vai ter sempre essas competências, esses enlaces da correlação humana, né? Então, fazer um material que fosse simplesmente voltado para o conteúdo ou para a matéria em si, né, ele sairia um pouco do que se espera do ensino médio, né? O ensino médio, a nova proposta é que ele seja mais realista, ele seja mais carismático, ele prepare o aluno não só para o seu conteúdo disciplinar, e sim para uma relação humana, né? Então, o trabalho desses novos materiais, ele sempre tem uma pertinência nas questões emocionais. E as questões emocionais, hoje, elas estão em evidência, né? Principalmente pela essa questão de pandemia, essa questão de situação de distanciamento, essa falta da relação física das pessoas. Hoje ela está à flor das peles, né? Mas isso vai passar, né? E não é porque esse momento social que nós estamos vai passar, essas competências emocionais elas vão deixar de existir, né? O material ele tem que trabalhar essas características do ser humano, né? Então, fazendo uma leitura breve aqui, né? Ao longo de 40 anos,
foram identificadas e analisadas mais de 160 competências sociais e emocionais. A partir desses estudos estatísticos, chegou-se a um modelo organizativo chamado de 5 grandes fatores que agrupam as características pessoais conforme as semelhanças entre si. E, de forma abrangente, parcimoniza, né, a estrutura dos modelos compostos de 5 macrocompetências, né, e 17 competências específicas. Né. Vamos ver o que são essas 5 macrocompetências, daí a gente vai conseguir entender melhor o que são essas competências emocionais. Tá? No campo da macrocompetência de abertura ao novo, né, o que nós temos que despertar no nosso aluno? Né? A curiosidade do aprender, trazer o porquê que as coisas acontecem, como que elas acontecem, né? Essa capacidade do aluno querer saber o porquê que os fatos existem, né? A imaginação criativa, né? É o desenvolver de hipóteses, de formas, do porquê que aquilo, o problema acontece, né? E uma das características de competência é o interesse artístico, né? Essa capacidade que o ser humano desenvolve de concatenar o aprender com música, com literatura, com cultura, né? Então, a competência macro da abertura ao novo, a gente poderia resumir pela ideia da curiosidade. Né? Como que podemos despertar a curiosidade no nosso aluno? Né? Seria essa primeira competência. Não quer dizer que ela é a primeira, ela é a mais importante, porque todas elas estão no seu nivelamento de importância. Né? Como a gente analisa em geografia 3 poderes, né, de governo, né? Não existe um poder mais poderoso ou menos poderoso, são todos iguais, só que com as suas características próprias, né, e suas incumbências. Né? Então, essa abertura ao novo, a gente poderia resumir em uma palavra, seria a questão da curiosidade, o aprender com o erro, né, a busca de descobrir, né, como cada fato acontece. E isso nós podemos ver em qualquer uma das nossas disciplinas de humano, tanto na filosofia, como na sociologia, na geografia, na história. Né? Dá para nós conseguirmos desenvolver essa curiosidade ao aluno. Né? A curiosidade, muitas vezes, a gente consegue despertar nele, né, numa prévia da aula, pegando o seu conhecimento prévio, o seu interesse, dando uma situação problema, por que alguma coisa acontece, né? Então, dentro dessa macrocompetência, ela é muito desenvolvida por nós, professores, e de vez em quando, sem saber que nós estamos trabalhando exatamente isso. Né? Porque sempre que a gente vai chegar com um conteúdo novo, a gente sempre apresenta algum fato e alguma curiosidade ao aluno. E ele, a partir dali, ele desenvolve a temática. Porque se nós chegarmos simplesmente com o tema e pôr na lousa, pôr no computador, pôr no PowerPoint, ele perde sentido. Então, desenvolver essa macrocompetência de abertura ao novo, da curiosidade, da busca do assunto, é interessante sabermos que a gente tem que sempre estar com essa visão. Né? A resiliência emocional. Né? Neste campo dessa competência macro, né, nós temos algumas competências específicas, né? A questão de autoconfiança, né? A tolerância ao estresse, a tolerância à frustração, né? Aí a gente sai um pouco daquela questão da dúvida e nós chegamos naquele embate da mudança, né? Como que nós suportamos o estresse, as mudanças, né? Como que o nosso aluno, ou nós mesmos, ser humano, professor, né? Como que nós conseguimos absorver, né? Como o professor, acho que André, logo no começo da nossa reunião falou, as coisas acontecem muito rápido, né? Muitas vezes a gente nos sentimos
perdidos dentro daquele turbilhão de situações que aparecem, né? E podemos nos sentir até frustrados, né? Essa situação para nós, o adulto da situação, o professor que está norteando um conhecimento, um conteúdo, ela aparece em nós. Imagina no nosso aluno que não tem essa bagagem de vida que nós temos, né? Não tem a bagagem de conhecimento que nós temos, né? Então, conseguir amenizar, apaziguar, né? Sermos mais humanos ao aluno e demonstrar que a situação, de vez em quando, não é propícia, mas ela é real, né? E temos que trabalhar, desenvolver essa competência emocional do aluno, dele conseguir encarar a realidade como ela é, né? A capacidade de nós gerenciarmos as emoções é um trabalho dioturno. Todos os dias temos que acordar e falar, ó, esse é o problema e nós temos que ter uma solução para ele, né? Eu trabalho isso em mim, né? Eu não sou a forma do bolo para falar que está certo ou está errado, né? Com otimismo, né? Vendo o copo mais cheio, sempre vendo o copo mais cheio e tentando passar para os meus pares, para os meus alunos, para os meus colegas, né? Que é possível fatiar o problema, que é possível ter calma, nos apegarmos aos nossos parceiros, nos apegarmos aos nossos pares, alunos com alunos, né? Muitas vezes a gente pode falar, mas hoje temos que manter o distanciamento, né? Distanciamento físico, mas não distanciamento emocional. Estamos todos no mesmo barco, então desenvolver essa capacidade emocional no aluno também faz com que nós desenvolvamos essa capacidade emocional em nós mesmos. Vermos que temos um problema e que temos que buscar uma solução, né? Sabermos que nem sempre vai dar certo, né? Saber que nem sempre é só vitória, né? Existem as frustrações, né? Existe uma série de estudos que mostram que esta geração que temos hoje como alunos, né? Eles não foram apresentados à frustração, eles não foram apresentados a um mundo onde você tem perda, né? E de vez em quando isso é incentivado até pelas estruturas, né? Quando você tem que fazer 100 resgates no mesmo assunto para o mesmo aluno, de vez em quando pode dar a ideia do aluno que se eu fizer ou não fizer, alguém vai me resgatar, né? E isso é um trabalho que a gente tem que desenvolver na sociedade, mostrar que existe a perda, existe a consequência, existe os momentos que a gente tem que administrar e absorver a falha, né? E isso é natural em qualquer situação da vida, não só nas ciências humanas. Então, mostrar para os nossos alunos que quando nós trabalhamos um tema, esse tema, de vez em quando, a gente vai olhar para ele e falar, ó, essa situação não é boa, né? Ou chegarmos ao nosso aluno e conseguir demonstrar, o seu rendimento não foi bom, mas nós podemos melhorar, mostrar a autoconfiança para ele, mostrar, ó, você consegue desenvolver mais, buscar a excelência, né? Pessoal, estou indo muito rápido, tem alguma colocação? A Márcia está aí administrando essa situação, mas se eu estiver falando demais, pede um break, tá? E Alan, tudo bem. Aqui a questão é do e-mail mesmo, mas tudo bem, não há pergunta sobre o conteúdo por enquanto. Ótimo. Vamos lá. Só tem mais 3. Né? Engajamento com os outros. Né? Essa é a macrocompetência. Né? Essa macrocompetência, ela volta um pouco à questão aí de nós vermos a questão da autoconfiança e da tolerância. Né? A palavra tolerância, ela vai aparecer várias vezes. Tá? Nós, como ser humano, somos uma criatura social. Não dá para viver numa ilha, né?
Nós temos que mostrar para os nossos alunos que algumas atividades, elas têm de ser feitas em grupo, né? Algumas situações, elas têm de ser feitas em conjuntos, né? E isso nos dá aquela sensação de vitória. Ó, nossa equipe conseguiu, né? Conseguir enaltecer as vitórias, de vez em quando, mesmo que pequenas. Você chega para o seu aluno e mostra, ó, você conseguiu avançar. Talvez não avançou o suficiente, mas você está avançando, né? Entra naquela situação de as avaliações, né? Mostrar para ele, ó, fé, força, vontade, coragem, vamos lá, empolgação, despertar isso no jovem. No ensino médio, muitas vezes nós vemos o aluno apático, nós vemos o aluno sem um norte para desenvolver, né? E trazer no material desafios, mas desafios que, ao invés dele simplesmente trazer o aluno e mostrar, ó, você não vai ter competência de conseguir fazer isso, né? Trazer desafios em que o aluno possa navegar. Oi, Márcio. Oi, Alan. Professor André pediu a palavra. Oi, André. André, da onde você é, meu irmão? Eu sou de Sorocaba. Mas qual unidade, meu irmão? Eu já falei. Eu não estou vendo quem que é, André. Mário Guilherme. Manda, fala, meu irmão. Deixa eu te falar um negócio. Dentro disso aí que você está falando, nós temos que trabalhar principalmente a questão da resiliência dos alunos, né? Porque a gente vive em todo um contexto social e principalmente econômico, de qual lamentável no nosso país, né? Então, os exemplos que a gente vê, fica difícil você querer resiliência do outro sem tentar puxar por um lado positivo tudo isso que está acontecendo, né? Sem causar polêmica, mas como professor de história já causando, por exemplo, um assunto das vacinas, do que está acontecendo, das pessoas furarem a fila dos outros, ok? Do exemplo do nosso governo, nosso querido presidente, como ele trata essa situação, né? Então, é necessário que se trabalhe isso, porém dentro de uma realidade, né? Passo a palavra. Essa é a minha opinião. André, eu vou usar a sua colocação para usar Martin Luther King, né? O que surpreende não é o silêncio, não é o grito dos ruins, é o silêncio dos bons, né? Nós estamos imersos em maus exemplos, né? Maus exemplos existem em todos os lugares da sociedade, né? O que nós temos que despertar é o bom exemplo. E de vez em quando o bom exemplo parte de nós, né? Mesmo nós não estando numa esfera de poder tão grande, né? Nós somos o formador de opiniões, né? Nós, no nosso grupo de sala de aula com 30 alunos, nós podemos exemplificar como fazer a mudança, né? Claro que não é tapar o sol com a peneira, demonstrar ao aluno que não existe os maus exemplos, não existe a frustração com governos, com medidas, com desmandos, né? Jamais omitir a existência do ruim, mas tentar enaltecer o bom, dar o bom exemplo, mesmo na nossa posição social de professor de sala de aula, né, é importante, né? Então, pegar as oportunidades do erro e demonstrar que existe a possibilidade do acerto seria como trabalharmos esses materiais, né? Tudo o que nós estamos falando aqui é um prefácio de como trabalhar o material. Então, a gente tem que estar sempre em mente que existe um mau exemplo. Existe o mau exemplo do furador de fila da vacina, como existe o mau exemplo do furador de fila do mercado, né? Como existe o cara que coloca 3 pessoas para segurar uma fila e vê qual que anda mais rápido, né? Como existe a corrupção passiva, existe a corrupção ativa, né?
Então, demonstrar para o nosso aluno que isso existe, não é Alice no País das Fantasias, né? Mas despertar no nosso aluno que é possível ter uma mudança no ID, né? Você mudar, né? E para isso, nós somos formadores. Sendo formadores, temos o exemplo. Claro que vemos inúmeros maus exemplos, né, em esferas governamentais acima ou par conosco, né? E não podemos tapar o sol com a peneira, falar para o aluno, isso não existe. Existe um monte de erros sociais, né? O professor de sociologia pode desenvolver essas características do ser humano em sociedade com uma forma mais emérita, mas sempre mostrar que existe solução, né? Existe uma solução do indivíduo e existe também a solução da iniciativa social, a capacidade de nós mudarmos, né, em conjunto, né? Na verdade, é só mais para complementar a sua colocação, André. Eu compatibilizo da sua ideia, né? Mas eu acho que nós temos que também fazer essa intervenção de mostrar que existe solução. Para tudo existe solução, né? Para tudo. Então, a gente tem que demonstrar ao nosso aluno, principalmente no ensino médio, que nós vemos essa apatia, essa falta de horizonte, essa visão turva de futuro, quando ele olha a sociedade como emprego, como desenvolvimento, como salário, como os exemplos que nós temos hoje mais materialistas do que intelectuais, mais patrimoniais do que sociais. Então, é a arte das ciências humanas, né? O professor de filosofia mostrando a capacidade de pensar, o professor de sociologia mostrando a capacidade de nos organizarmos, né? O professor de história demonstrando os erros de abordagem que nós tivemos, e o professor de geografia demonstrando as estruturas que nós temos na nossa sociedade, desde a sociedade macro, como o trabalho do indivíduo, é a nossa missão como ciências humanas no ensino médio. Então, não foge o que você falou, mas nós temos que ter essa visão de abordagem. Tá? A questão da autogestão, que é a outra competência, macrocompetência, hoje ela também está em evidência, né? Porque nosso aluno, hoje, ele tem o desafio de se auto-organizar, né? Ele tem o desafio de ter o seu espaço de estudo, ter de produzir, ter a responsabilidade de fazer, né? Ter que desenvolver a determinação de fazer um resultado, né? E principalmente despertar no aluno do ensino médio o foco. O foco de eu tenho uma tarefa, eu tenho que realizar, né? Os materiais do ensino médio, eles são voltados principalmente para a possibilidade de execução, né? Quando você consegue ter essa auto-organização, essa autogestão da pessoa, né, você começa a ter vitórias. E tendo vitórias, você tem estímulos, né? Então, o material ele é voltado para desenvolver, claro, sempre com a intervenção do professor. Nada disso é possível se não houver a intervenção do professor, né? Podemos também falar que é superlativa a situação que o professor tem que se reinventar, né? Muitas vezes nós mesmos não conseguimos nos organizar dentro da situação que estamos imersos, né? De organizar a aula, organizar o conteúdo, organizar as devolutivas, organizar isso. É o desafio para todos nós, né? Essa macrocompetência de autogestão, ela é extremamente complexa. E é impossível pensarmos que vamos desenvolver todas essas competências
de uma vez só, com uma atividade só, porque daí é o toque de Midas, né? Vamos transformar tudo em ouro. E não é a realidade, isso não é. Então, se nós pegarmos uma atividade e tentarmos desenvolver uma dessas competências, uma dessas macrocompetências, sermos explícito ao aluno o que nós estamos buscando, talvez consigamos um resultado melhor, né? E uma outra e última situação da macrocompetência, né, é a questão da amabilidade, né? A relação humana, ela tem que ser empática, né? Ela não pode ser de como que eu vou colocar, né? Ela não pode ter empatia, né? Nós temos que ter o carisma, né? Aí vemos bastante o Pequeno Príncipe, né? Aquilo que eu sou responsável, né? É o que eu cativo, né? Então, cativar o aluno, trazer o aluno para próximo das nossas disciplinas, mostrar que estamos trabalhando com humanos, né? Mostrar que a relação das ciências humanas são pessoas, né? E as intervenções, elas são sociais, elas são solidárias, ela é baseada no exemplo, né? Entendermos as diferenças, né? O respeito ao diferente, né? Muitas vezes a gente pode não concordar com algo, mas não é porque eu não concordo com uma posição, quer dizer que aquela posição está errada. Quer dizer que simplesmente eu não concordo, né? E tentar entender o outro, né? Por que ele pensa daquele jeito? Por que o aluno... Porque nas ciências humanas não existe tanto o certo e o errado. Ela não é uma ciência exata. Muitas vezes a gente vai deparar com posicionamentos que ofendem a minha estrutura de pensar do mundo, mas não ofende o aluno, né? As diferenças de estruturas sociais da pessoa, a questão de gênero, a questão de aproximação de grupos, né? Esse tipo do respeito ao diferente é uma das bases das ciências humanas, né? É impossível agradar a todos, mas o trabalho das ciências humanas é tentar entender a todos, né? Você pode ter visão antagônica, isso é possível, né? Mas a gente não pode ter uma visão desrespeituosa com o diferente. O contraditório faz o desenvolvimento social, né? Se todo mundo pensar que o nosso líder é o certo, né? Nós viramos um imperialismo, né? Mostrar para o nosso aluno que, principalmente quando a gente está falando em ensino médio, que nós estamos no adolescente, que ele tem por característica a autoafirmação dos grupos, né? Mostrar para ele que o que ele produz pode não ser o que eu acredito, mas se ele conseguir desenvolver uma estrutura de argumentação, aquilo se torna certo, né? É uma das formas de nós trazermos resultados, né? Trazer um cidadão questionador, trazer um cidadão que consegue promover mudanças, né? Nem sempre as nossas representações, né, sociais, elas concatenam, elas vêm de encontro, né, com o que nós acreditamos. Mas nas ciências humanas, o contraditório é o saudável. Se nós não tivermos o contraditório, nós não temos como desenvolver nada, né? E mostrar para o nosso aluno que ele tem que ter confiança na capacidade de fazer, né? Conseguir absorver o erro, conseguir desenvolver teorias e assim criar um agente social que possa gerar mudanças, né? Então, todo o material do ensino médio, ele é voltado para a questão da formação do cidadão nas mudanças sociais. Então, esse é o nosso desafio inicial, entendermos o material, né?
esse material do ensino médio, ele tem uma competência balizadora. Ela é enorme e é impossível de você acreditar que essa competência vai ser desenvolvida em um bimestre, em uma atividade, em um movimento educacional. É impossível. Mas nós temos que saber qual que é o nosso norte. Qual o nosso norte? Né? Desenvolver no aluno a competência de analisar os processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos locais, regionais, nacionais, mundiais, em diferentes tempos, a partir da pluralidade dos processos epistemológicos, científicos, tecnológicos, e de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científicas. Então, se nós pegarmos essa competência balizadora do material do ensino médio, você vê que ele junta todas as macrocompetências emocionais. É formar um cidadão crítico, né, dentro de uma realidade. Não importa o tamanho da realidade. Se ela vai ser mundial ou se vai ser regional, ou se vai ser dentro de uma sala de aula. Né? Então, esse é um mantra que nós temos que tentar despertar no aluno. Né? E sempre observando a natureza científica, de hipótese, de causa, de pesquisa, saber que o conhecimento ele é gerado por trabalho. Né? Não adianta ter um conhecimento que é entregue. Né? Você chegar para o aluno e falar, não, a realidade é isso, esse é o fato e essa é a verdade. Né? Isso não existe, principalmente nas ciências humanas. Nós temos que desenvolver nos nossos alunos essa competência do olhar científico, da busca do diferente. Né? Como fazer isso? Né? Os materiais de referência, né, eles nos dão um aporte. Falam, esse é o nosso caminho. Né? Mas nós temos que desenvolver no nosso aluno o conhecimento prévio, saber o que ele tem. Né? O conhecimento prévio não é uma excludente. O aluno não sabe o que são os países da América do Sul, como que eu vou trabalhar o Mercosul. Né? Não é assim. Né? Ver os que têm algum conhecimento, os que não têm algum conhecimento, tentar aprimorar quando não o há. Né? De vez em quando o aluno não tem a menor ideia do que você está falando ali na frente, na sala de aula. Né? Então, pegar esses conhecimentos que alguém tenha e tentar superlativar ele. Né? E aquele aluno que não tem nenhum conhecimento prévio do assunto, dar um mínimo de bagagem para ele poder acompanhar. Né? Tentar contextualizar os assuntos que nós vamos trabalhar. De vez em quando a gente vai falar de desigualdade social. Nosso aluno está imerso em desigualdade social. Nós vamos falar sobre aspectos ambientais. Nossos alunos estão vivendo numa sociedade em que temos problemas ambientais. Né? E desenvolver nos nossos alunos quais que são as estratégias ativas. O que quer dizer isso? Como o aluno pode intervir realmente no desenvolvimento da competência. O aluno ele não pode ser simplesmente um receptor de conhecimento. Né? Nós temos que dar a liberdade e a condição do aluno do ensino médio desenvolver as suas teorias. Mesmo que de vez em quando ele chegue lá na frente e descubra que aquela teoria é falha, ou que aquela teoria não se sustenta cientificamente, mas deixar ele desenvolver. Né? As metodologias ativas, né? Elas trabalham muito com a questão de devolutivas dos materiais executados pelos alunos. Você mostrar para ele, você fez tal coisa, só que não é bem isso. Vamos tentar arrumar. Ou, se não é bem isso, qual é o seu argumento para alicerciar essa sua composição? Mostrar para o aluno que ele pode desenvolver algo, né? E não podar o aluno. Mostrar a realidade, tentar contextualizar os fatos a serem estudados,
trazer para o dia a dia dele o que é o assunto que você vai trabalhar. Muitas vezes a gente está em filosofia falando de Platão, mas como fazer uma relação filosófica de Platão nos dias de hoje? Né? Tentar trazer alguns pensadores modernos, né? Trazer alguns filósofos pop que nós temos hoje, né? Mostrar que existe alguma forma de sensibilizar e trazer ele para aquele material que você tem que trabalhar. Né? Agora, partindo para aquele material que nós falamos do currículo em ação, eu vou apresentar para vocês somente uma situação de aprendizagem de cada uma das nossas disciplinas. Né? Como nós vimos lá no começo, Oi, o professor Francisco levantou a mão. Francisco. Manda, Francisco. De que escola o senhor é? Oi, você está me ouvindo? Pleno e com eco. Parece que o senhor está na caverna. Não, só um minutinho, deixa eu fechar aqui. Melhor? Estava quase deixando todo mundo surdo, mas agora está ótimo. Beleza. É que eu estava somos 2 professores e tinha 2 computadores ligados aqui. Relaxa, meu irmão. Manda. Beleza. Eu sou Francisco, sou da PEI Antônio Padilha. Você falou, Alan, responsabilidade, resistência à frustração, foco, capacidade de lidar com as consequências. Tá? Tudo isso, você sabe que não é novo. A gente já lida com isso na escola. Claro. Mas veja, criou-se uma cultura na escola e o aluno, como adolescente que é, e a gente também faz isso, como animais que somos, sempre buscamos o caminho do menor gasto de energia. Quanto menos a gente puder fazer para conseguir o que queremos, a gente vai escolher sempre o caminho do menor gasto de energia. Criou-se uma... Qual a sua disciplina? Só para a gente... Filosofia. Opa, está no caminho que eu estava pensando que o senhor era. Vamos lá. Desculpa. Tá. Criou-se na escola, e veja, eu sou professor, eu costumo dizer que sou professor novo, eu dou aula há apenas 10 anos. Portanto, eu ainda estou aprendendo a ser professor. Criou-se na escola, ao longo do tempo, uma cultura de evitar ao máximo frustração para o aluno. Então, o aluno ele não pode tirar nota baixa, o aluno não pode ser reprovado quando ele não faz nada. Sempre você tem que arranjar um jeito de dar nota para aquele aluno. Eu vou te dar um exemplo. Há 10 anos atrás, quando eu comecei a dar aula, na época eu dava aula ali na Santa Rosália, caramba, esqueci o nome da escola, mas tudo bem. Genésio Machado, professor? Não é. Bierrenbach. Não. Não é no Bierrenbach? Não. Ezequiel. O senhor é rodado, meu irmão. Ezequiel Machado. Tá. Eu lembro que teve uma reunião com o pessoal da DE lá, e a pessoa fez a seguinte história, contou a seguinte história. Eu não lembro se verdadeiro ou se ele quis fazer uma graça para a gente, mas ele dizia que numa prova o professor de história tinha perguntado quem é para o aluno falar da coroa portuguesa, e o aluno escreveu que a coroa portuguesa era uma velha, muito velha. E aí o PCNP falou, olha, está errada a resposta do aluno, tá, mas tem que dar nota pela criatividade. Ao que, na época, eu perguntei, ora, mas o objetivo do professor na prova era medir o conhecimento do aluno sobre a estrutura de governo português ou era saber se o aluno era criativo? Né?
E o PCNP, na época, me enrolou e falou, não, tem que dar nota, porque o aluno foi criativo, mesmo que ele não tenha feito nada do que o professor pediu. Ora, isso tem sido assim, e isso cria no aluno a ideia de que ele não precisa fazer nada, eu não tenho que me responsabilizar pelas minhas ações. Não há consequência para aquilo que eu faço na escola. Então, eu não tenho que assumir consequência nenhuma. E eu não tenho que me esforçar, porque eu vou ser aprovado de qualquer forma. Veja, e recentemente estava conversando com um colega professor, e ele se esforçando para criar uma excelente aula, e ele está em trabalho remoto, portanto, ele dá aula pelo Teams, e não aparece aluno nenhum na aula dele que é de projeto de vidas. Porque o aluno ele tem na cabeça dele que projeto de vida não reprova. Então, ele não precisa se esforçar nessa matéria. Então, como a minha questão é essa ideia de que nós temos que proteger o aluno de todas as formas possíveis, da frustração que ele possa ter na escola, essa mentalidade está mudando. O aluno vai ter que enfrentar as consequências das ações dele, ou nós vamos continuar ainda blindando o aluno das consequências das ações dele, para que ele não tenha que encarar essas consequências, ele não tenha que se frustrar e, consequentemente, ele vai ser aprovado de qualquer forma, como sempre foi. E nós vamos entregar o aluno para a sociedade, isso eu já vi, estou falando porque vi na prática, vi na realidade, esse aluno, ele está na empresa e o chefe dele, e digo que vi porque trabalhei em empresa a minha vida inteira antes de ser professor, tá? O chefe dele está explicando alguma coisa para ele dentro do trabalho dele, ele está olhando para a cara do chefe e não está prestando atenção em nada. Por quê? Porque ele olhava para o professor a vida inteira na escola e não prestava atenção em nada. Então, na empresa, na fábrica, ou na loja, ou no negócio, eu vou agir da mesma forma, porque foi a forma que eu aprendi a vida inteira. Eu mesmo já fui atendido no comércio aqui em Sorocaba por uma garota usando fone de ouvido, eu tentando falar com ela, e ela não ouvia absolutamente nada do que eu queria. Até que ela ficou brava comigo e tirou o fone e eu, o que você quer, meu? Né? Por quê? Porque ela passou a vida inteira na sala de aula com fone de ouvido na orelha e um professor tentando falar com ela e ela não estava ouvindo nada. Foi o que ela aprendeu como certo. Então ela vai levar isso para a vida. Essa mentalidade está mudando, essa cultura escolar está mudando, ou a gente vai continuar assim? Porque senão não adianta você passar para mim teorias novas sobre como lidar com as habilidades socioemocionais do aluno, se a escola continuar no mesmo modelo que ela sempre foi. Porque na prática as coisas não vão mudar. Certo? Então era essa a minha questão. E eu vou desligar o microfone agora para ouvi-los. Vamos lá, Francisco. Né? Francisco, nós, nas ciências humanas, pensando principalmente nessa estrutura do ensino médio, né, temos oportunidades dentro dos problemas. Né? Trazer oportunidade dentro do problema é uma vertente. Né? Se você falar para mim que eu concordo com essa blindagem do aluno do mundo real, é óbvio que nenhum ser humano que trabalhe com formação vai concordar com um troço desse. É uma realidade? Também é uma realidade. Também não vou falar para você, que não vou ser pedante ao ponto de falar que nós trabalhamos
exclusivamente com resgate, né? De vez em quando deixamos de formar seleções para ficar resgatando, e resgatando, e resgatando, e resgatando, e você não consegue caminhar, né? Então, a sua posição, a sua colocação, ela é extremamente pertinente, ela é realista, ela é pé no chão. Não há o que se falar que o senhor não tenha mérito na sua colocação. Claro que tem, né? E eu assino embaixo. Quantas vezes eu discuti, pô, a gente vai trabalhar no País das Maravilhas, somente no País das Maravilhas, né? Não concordo que essa seja a estrutura que nós devemos aplicar para o nosso aluno no ensino médio, né? Também não concordo com aquela ideia que muitas pessoas colocaram quando eu comecei a dar aula há mais de 20 anos, né? E também estou aprendendo, sou professor novo, né? De que a escola é a minha segunda casa. Para mim, a escola não é a minha segunda casa, para mim, a escola é meu primeiro emprego, porque ela tem regras, tem horário, tem missão, tem composição, eu tenho que fazer alguma coisa, despertar no aluno que aquilo não é a segunda casa, e sim o primeiro emprego, pode ser uma das formas de mostrar para o aluno que a escola faz parte de um mundo social, né? Mas eu também acredito que se nós apresentarmos para o nosso aluno como, você consegue vencer a escola sem esforço nenhum, e também acredito que consiga levar na barriga a escola tranquilo, né? Dá para levar a escola na barriga? Dá para levar a escola na barriga, né? Mas apresentar para o nosso aluno, nas nossas disciplinas de ciências humanas, que o mundo não se resume ao universo da escola, e que se você não se frustrar na escola, não quer dizer que você não vai se frustrar na sociedade, no emprego, na colocação, tanto empreendedora como na colocação funcional, mostrar para o aluno que hoje você consegue levar na barriga, mas é impossível viver levando na barriga. É impossível você viver sempre com o mínimo esforço, porque a sociedade é um mundo de competição, né? Os competentes se estabelecem e não os ligeiros, né? Porque eu posso ser ligeiro, eu posso copiar do colega, eu posso mandar, eu posso fazer uma prova seletiva no ano posterior e recuperar aquele ano que eu perdi. Existe 1 milhão de alternativas, né? Você valorizar simplesmente a criatividade não é mérito. Faz parte de um processo valorizar a criatividade. Em alguns momentos a criatividade consegue trazer resultados incríveis, né? Eu vejo a coisa de um foco diferente e eu consigo um resultado diferente, né? Mas despertar no nosso aluno que você vai se frustrar, independente do que nós façamos na vida, em algum momento vamos nos frustrar. Eu me frustro, o senhor, o chefe, o patrão, o dono da empresa, o funcionário. A frustração, ela faz parte do crescimento humano, né? Existem centenas de pensadores que vão demonstrar que a composição da nossa estrutura emocional é baseada também na perda, na frustração, né? A escola é simplesmente um dos processos sociais. Mostrar para o nosso aluno que a escola é um processo social, você terá vários outros na sua vida, né? A vida não se resume ao banquinho da escola. Claro que algumas pessoas elas vão ser acadêmicas para a vida toda, vão passar a vida estudando, né? Alguns não, alguns vão ser empreendedores, alguns vão ser funcionários, alguns vão desenvolver estratégias sociais para se colocar, mostrar para o aluno que
Você pode se dar bem na escola pela estrutura que ela tem? Ótimo, parabéns. Né? Eu faço parte desse mundo acadêmico, mas você faz parte de um mundo muito maior. Né? Essa competência socioemocional é o que nós devemos apresentar ao nosso aluno. O mundo não se resume simplesmente à sua frustração na escola ou o seu mérito na escola. Talvez o seu mérito na escola possa te aportar a um mérito maior social, mas não se resume simplesmente a você ir bem em história, geografia, filosofia e sociologia, que você vai ser uma pessoa melhor ou pior, né? Eu não sei se consigo esclarecer, eu estou sendo prolixo com o senhor, mas a ideia de mostrar a frustração, de vez em quando, foge às barreiras do acadêmico e do banquinho de estudo e professor. Né? Quando a gente fala em competências socioemocionais, nós tiramos um pouco simplesmente esse universo da sala de aula. Né? Bom dia, posso interromper e falar uma coisinha? Com quem eu estou falando? Bom dia, é Sueli, eu sou da Escola Dionísio de Sociologia. É muito bom o debate que está acontecendo, mas 11h30 vai ter a minha reunião da escola, eu preciso sair. E eu hoje tive dificuldade para entrar, porque eu não estou inserida ainda no grupo de ciências humanas aí da DE. Então, com a minha coordenação, que eu peço uma ajuda sobre isso. Se ele pede para a sua coordenadora mandar para o núcleo pedagógico o seu e-mail institucional e eu incluo a senhora, tá bom? Então tá bom. Tá bom? Tá bom, muito obrigada, tá? Opa. Tchau. Bom dia, o meu caso é igual, viu? Exatamente a mesma orientação. O PC, ele tem um contato direto com o núcleo pedagógico, passa o seu e-mail institucional Microsoft. E a gente tá bom, então. Vocês, tá bom? Oi, Alan. Oi, Alan. Oi. A Sandra falou agora, os colegas estão entrando. Eu fotografei, Alan, e coloquei no chat para elas que o e-mail que só dá acesso, viu, pessoal? Isso é um problema. O Teams, ele tem isso mesmo. O acesso só é por aquele e-mail que eu fotografei e coloquei para vocês. Então, para participar da reunião, se for o outro, não consegue. Eu já tentei aqui e não consegue, não aceita. Então, pessoal, se vocês tiverem dúvida, pode escrever no chat e eu vou novamente fotografar para encaminhar, mas vocês contem somente com esse e-mail, tá bom? Obrigada. Tá bom, eu vou pedir para o coordenador incluir, porque eu acho que o que está lá é outro, né? Então, eu vou falar com ele. Tem que ser o @professor, tá? Que é o da Microsoft, tá? Sandra, só para finalizar, aquele e-mail que eu fotografei e enviei para você, é a esse que vai dar acesso às reuniões. Você já é membro da reunião, tá? Já incluí você. Tá bom, então. Obrigada, viu, Márcia? Imagine, um abraço. Um abraço. Pessoal, só para a gente concluir aqui a nossa ideia, geografia, né? Nós temos primeira situação, né? A situação problema, o tema de narrativas das linguagens das ciências humanas aplicadas nas compreensões de diferentes ideias e processos. A situação problema é a questão de cidadania, tá? Quando a gente passa para a história, né, nós temos a situação problema voltado também para a cidadania, mas dentro dos processos narrativas das linguagens das ciências sociais aplicadas na compreensão de diferentes ideias e nos processos, como isso foi desenvolvido com o tempo e espaço. Tá? Na filosofia, nós voltamos a bater a questão de cidadania. Né? Nós temos que analisar esses processos sociais e políticos, né? Do desenvolvimento da pessoa cidadã. Tá? E na sociologia, nós voltamos também... Então, a questão cidadania,
seria o eixo, né, acadêmico que nós vamos trabalhar para o ensino médio no primeiro situação de aprendizagem. A situação de aprendizagem, ela se desenvolve depois em vários movimentos. Eu peguei aqui o de geografia só para vocês terem uma ideia, e é onde eu me sinto mais confortável, que é a minha praia, né? Cada eixo ele é desenvolvido em 5 movimentos, ou 6 movimentos, depende da sua disciplina, né? O primeiro movimento, ele trabalha com as competências de leituras de imagem. Então, seria uma habilidade mais simples. Ele vai observar e analisar, né, a questão de competências que o aluno tem que desenvolver, né, habilidades, no caso, né. O segundo já é uma análise de leitura crítica. Você tem documentos em que o aluno, além de observar imagens, agora ele tem que desenvolver a habilidade leitora, geralmente textos curtos de leitura direta, né? E ele faz comentários, ele desenvolve em cima de um texto, né? No segundo, ele já começa a ser mais profundo, né? Ele dá um problema para o aluno, e isso é em todas as disciplinas. Primeiro ele faz uma observação, depois ele faz uma leitura direta, depois ele faz uma leitura mais aprofundada de um assunto, para ele passar num estudo de um caso específico. Todas as disciplinas pegam um caso específico e pedem para o aluno fazer uma análise crítica de um problema dentro do material a ser estudado, né? No caso, aqui em geografia, nós estamos trabalhando catástrofes naturais e catástrofes sociais, tá? O quarto movimento, ele já é mais profundo para o aluno, né? E ele fala sobre estruturas governamentais, né? Como que a estrutura social, governo deve aplicar, como fazer mudanças mais propriamente ditas que interfiram na sociedade, tá? Então, este seria o quarto movimento, ele é mais profundo, né? Vocês podem ver que cada momento vai aprofundando a capacidade do aluno em desenvolver a atividade proposta, né? O quinto momento, ele já lhe pede para que o aluno desenvolva um tipo de intervenção. Ele vai criar uma teoria com base nesses conhecimentos que ele teve nos 4 movimentos anteriores. Ele sabe ter uma visão crítica, ele sabe quais que são os papéis governamentais, ele sabe quais são pontos focais do assunto a ser desenvolvido, e desafia-se o aluno a desenvolver uma teoria de como resolver o problema, né? Ele se coloca como o agente interventor, né? E o sexto para as disciplinas é trazer ele para uma contextualização de questões de vestibular. Sempre você vai ter alguns vestibulares abertos de materiais que trazem para o aluno o desafio de vamos ver na prática aonde você vai ser avaliado na sociedade. No caso aqui é um FGV da vida, né? Então pega um assunto e desenvolve em cima de questões de vestibular, para trazer o aluno para esse trabalho mais real do dia a dia, porque ele vai encarar um Enem, ele vai encarar um vestibular, ele vai encarar provas seletivas e mostra como é feito essas abordagens dentro de cada uma das disciplinas, né? Então, essa é a estrutura que nós temos dos materiais novos do ensino médio, né? Por fim, eu queria apresentar para vocês o desafio que nós temos, né? E isso entra todas as nossas disciplinas, né? Como eu falei para os senhores no último ATPC, né? A nossa diretoria também está trabalhando na composição dos novos materiais 2022-2023, né? Uma situação problema que nós temos que desenvolver é o quarto volume
na verdade, o terceiro volume do ensino do primeira série, né, que é desenvolver a questão da violência, a desumanização e a questão de cidadania dentro de alguns grupos, né? Quais os grupos que nós temos que trabalhar dentro de sociedade? Com licença um pouquinho. Com licença um pouquinho. Oi. Juarez. Já começou o TPC da minha escola. Começou o TPC da minha escola. Eu fico aqui ou vou para lá? Juarez, eu já estou concluindo. Se você pode sair, porque já estourou o nosso horário aqui em 9 minutos. Mas eu só ia passar esse finalzinho, que é o último slide. Ah, tudo bem. Então aguardo, então. Tá? Obrigado. O desenvolvimento das nossas atividades, né, tentar concatenar as nossas disciplinas, né, numa atividade que seja possível usar no ensino médio, né? Para isso, eu vou entregar para os seus PCs de escola informes, né? O nosso desafio é trabalhar as sociedades indígenas e quilombolas. Eu vou estar mandando para os seus PCs, né, informes onde você pode desenvolver, e nós vamos usar esse material como escrita crítica na COPED, colocar a sua identidade, o que você propõe, né? Esse aqui são as estruturas que a COPED está mandando para nós reformularmos, né? Nesse caso aqui, desumanização e cidadania, né? A nossa missão é um pouco diferente. A nossa missão ela vai estar com base na questão quilombola e na questão indígena no Brasil, né? Deixa eu abrir minha câmera, né? E eu vou estar mandando para os senhores um informezinho pelo seu PC, né? E se você achar interessante, né, é extremamente voluntariado. É quem vai achar se deve ou não fazer, né? Um tipo de intervenção em atividade para a situação quilombola e a situação indígena no Brasil, né? Como desenvolver isso para o ensino médio, né? Esse é o desafio que nós vamos estar compondo no quarto volume do ensino da primeira série do médio, tá? Eu vou estar mandando para os senhores e aí a gente pode trabalhar no próximo ATPC quais foram as intervenções e como que esses materiais eles podem ser usados. Ele não é um material autoral, porque são várias mãos que estão trabalhando, né? Existe toda uma equipe. Mas a ideia do professor em sala de aula de como trabalhar a situação quilombola e a situação indígena faz parte do currículo e com base nessas situações que nós passamos para os senhores, tá? Então eu vou estar mandando para os seus PCs e se vocês acharem interessante, façam a intervenção e nós trazemos os resultados no próximo encontro com os senhores, tá bom? Mais alguma colocação? Pessoal? Oi, Alan, tudo certo aqui. É só lembrando da lista de presença, ok? Sim, vamos baixar ela aqui, tá? Pessoal, então eu acho que, por enquanto, estamos terçando, né? Que o pessoal fala, sextou, tá? Na verdade, nós terçamos, né? Bom descanso. Se vocês precisarem de qualquer apoio com material, nós podemos desenvolver as suas atividades. Pode se sentir à vontade. Como eu disse na outra reunião para vocês, somos servidores. Então, eu estou aqui para servir. E o meu público que vive servir são os professores. Precisou de alguma intervenção, de algum apoio, pode entrar em contato tanto pelo núcleo pedagógico como pelo seu PC. A gente faz uma devolutiva, faz um acompanhamento, né? Está aberto ainda o concurso interno para PCNP de História. Quem tiver interesse, vai abrir o edital aí pela nossa diretoria, tá? E um bom descanso para todos vocês, tá? Tchau, tchau.
Licença um pouquinho, Alan. Eu não entendi, a lista de presença está disponível? Professor, a lista de presença a gente baixa pelo Teams. Os professores que entraram, pelo próprio programa, eu baixo a lista de presença, tá? Ok, então. Obrigada, boa tarde. Ótimo. Boa tarde, semana. Vamos tentar nos recuperar de tanta coisa ao mesmo tempo. Com calma. Boa tarde. Alan. Oi. Eu não consegui entrar pelo Teams, por causa que eu acho que eu não estou adicionada ainda no Teams. Eu entrei pelo link. É Isabelle Zanzarini, da Escola Guiomar. Isabelle, você entrando, mesmo você entrando pelo link, ele me dá a sua presença, tá? Então tá bom.